Olá, pessoal, professor Kiko. Vamos para uma aulinha de matemática básica agora. Nessa aula, a gente vai falar sobre razão e proporção, primeira parte. Primeiro, a gente vai lembrar aqui que são números racionais e depois números irracionais, certo? Vamos lá, números racionais que a gente representa pela letra Q, de quociente. Eu tenho que lembrar que um número racional é qualquer número que pode ser escrito na forma A sobre B, em que A e B são números inteiros e o B é um número diferente de zero. Então tem lá a razão ou quociente A sobre B vai indicar sempre uma divisão. Então, eu vou pegar lá A sobre B, o número A dividido pelo número B. Eu tenho que lembrar que o número A é o que a gente chama de numerador ou antecedente da fração. O número B, que é o númerozinho que está lá embaixo, é o denominador ou consequente da fração, certo? Como não pode dividir por zero, não existe divisão por zero, aquele númerozinho B, o denominador tem que ser diferente de zero, beleza? Lembraram? Outra coisa para eu observar, o denominador Bzinho indica em quantas partes eu estou dividindo o meu inteiro. Então, imagina, eu tenho uma barra de chocolate inteira, eu vou dividir ela em 20 pedacinhos, certo? Então, a quantidade de pedacinhos que eu dividi ali, os 20 pedacinhos, vai ser o denominador da fração que eu vou indicar. Tranquilo? O numerador que eu estou representando pela letra Azinho vai indicar do total de partes que eu dividi, quantas são do meu interesse. Por exemplo, dividi minha barra de chocolate em 20 pedacinhos. Desses 20, eu comi 8, certo? Então, o numerador da minha fração vai ser 8, vai ser o tanto de pedacinho que eu comi. E o denominador vai ser 20. Tranquilo? Facinho? Outra coisa para eu lembrar, quando o numerador que eu estou representando pela letra Azinho aí for maior que o denominador que eu estou representando pela letra Bzinho, a gente diz que se trata de uma fração própria. E o resultado dessa fração, o resultado dessa divisão, vai ser um número menor que um inteiro. Por exemplo, da minha barra de chocolate, dos 20 pedacinhos eu comi 8. Então a fração que representa isso, 8 sobre 20, vê que eu não comi a barra inteira, eu comi menos que uma barra, tranquilo? Quando o numerador for maior que o denominador, a gente diz que é uma fração imprópria. Isso daí vai indicar um número maior que um inteiro. Por exemplo, eu tenho uma barra de chocolate que eu fui dividida em 20 pedacinhos. Só que eu comi 30 pedacinhos. Então, vê que eu comi mais que uma barra de chocolate, certo? Porque se uma barra tem 20 e eu comi 30, então eu comi uma barra mais 10 pedacinhos da outra barra. Tranquilo? Gente, podemos representar um número racional de várias maneiras, por exemplo, na forma geométrica. Vou pegar lá minha barra de chocolate que está dividida em 20 pedacinhos. Desses 20 pedacinhos, eu comi um. Então, a fração que representa esse pedacinho que eu comi vai ser 1 sobre 20. 1 dos 20 pedacinhos. Se eu tivesse comido dois pedacinhos, a fração que vai representar isso, 2 sobre 20, certo? Guloso, foi lá e come 3. A fração que representa isso, 3 sobre 20, tranquilo? Nos exercícios que aparecem para vocês, geralmente ele vai colocar uma forma geométrica, por exemplo, um retângulo, e vai dividir esse retângulo em vários retângulozinhos menores do mesmo tamanho. Igual aí no exemplo, eu tenho um retângulo grandão que foi dividido em 20 retângulozinhos menores. Aí o cara vai lá e pinta um desses 20 retângulos. Então, a fração que está sendo representada pela parte pintada vai ser 1 sobre 20. Se pintar dois dos 20 retângulos, a fração que vai representar a parte pintada, 2 sobre 20. Pintou 3, a fração que vai representar a parte pintada, 3 sobre 20. E assim vai, tranquilinho, facinho. Outra forma de representar um número racional é a forma decimal, certo? Essa forma decimal é quando a gente faz a divisão. Vamos lá, ó. Lembra, a barra de chocolate tinha 20 pedacinhos, eu comi um. Então, a fração que representa isso, 1 sobre 20. Quando eu fizer essa continha ali, 1 dividido por 20, vai dar 0,05. Então, esse número 0,05 é a forma decimal da fração 1 sobre 20.
Vou pegar lá, 2 pedacinhos que eu comi, a fração que representa isso, 2 sobre 20. Eu quero representar essa fração de uma outra forma, na forma equivalente. Para isso, eu vou dividir o numerador e o denominador por 2. Olha, 2 dividido por 2 dá 1, 20 dividido por 2 dá 10. Então, eu cheguei numa outra fração, que é 1/10, que é equivalente a 2 sobre 20, ou 2/20. Quando eu fizer essa continha, 1 dividido por 10 vai dar 0,1. É o mesmo resultado de eu fazer 2 dividido por 20. Tranquilo? Facinho? Comi 3 pedacinhos, guloso. Vai lá, a fração que representa isso, 3/20. Eu quero representar essa fração de uma outra maneira. Para isso, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 5. Então, quando eu fizer isso, 3 vezes 5, 15. 20 vezes 5, 100. Então, eu cheguei numa outra fração, 15 centésimos. Quando eu dividir 15 por 100, vai dar 0,15, certo? Pessoal, essas frações ali, 1/10 e 15 centésimos, são frações decimais. O denominador ali é múltiplo de 10, certo? Tranquilinho? Lembra que dividir por 10, por 100 e por 1000 é a conta mais fácil da vida, porque é só andar a vírgula para a esquerda. Ver quantos zeros apareceu no denominador ali depois do 1 e anda a vírgula para a esquerda a quantidade de casas decimais equivalente à quantidade de zeros que apareceu. Tranquilo? Pessoal, outra forma de representar um número racional é na reta numérica. Então, vou colocar uma reta ali, vou representar ela pela letra Q, números racionais. Vou dividir essa reta em partes iguais, partes do mesmo tamanho. Cada uma dessas partes eu falo que é uma medida unitária. Então, eu vou marcando lá os números inteiros em cima dessas marcações. Então, eu vou ter o 0, 1, o 2, o 3, assim vai. Vamos supor que eu queira representar o número 1 sobre 2, certo? É meio. O meio não está exatamente entre o 0 e o 1, então eu vou lá e marco entre o 0 e o 1. Só que observa que agora, entre o 0 e o meio, existem infinitos números racionais também. Por exemplo, o 1/10. Então, eu vou pegar lá, entre o 0 e o 1, vou dividir em 10 partes iguais. Cada uma dessas partes representa o 1/10, que é a mesma coisa que 0,1. Eu vou lá e marco sobre a reta numérica. Tranquilinho, facinho. Tranquilo, pessoal? Dízima periódica, vamos lembrar o que é isso. Vamos lembrar com um exemplo que fica mais fácil. Ó. Eu vou pegar lá 1/3, a fração 1/3. Lembra que 1/3 é 1 dividido por 3. Pausa o vídeo e faz a conta. Quanto deu? 0,33333. Não para nunca, Kikão. O 3 fica repetindo. Isso é uma dízima periódica. Observa que esse algarismo 3 que fica se repetindo é o que a gente chama de período da dízima. Vou pegar outro exemplo. Ó. 1/9 é 1 dividido por 9. Faz a continha aí. Pausa o vídeo. Quanto deu? 0,11111. Observa que o algarismo 1 que fica se repetindo é o que a gente fala que é o período dessa dízima. Mais um exemplo, 8/9. Pausa o vídeo e faz a conta. 0,88888. Observa que o 8, que é o algarismo que se repete, é o que a gente fala que é o período da dízima. Mais um, 13 sobre 99. Faz a continha. Dá 0,131313. Observa que agora o período vai ser 13, porque está repetindo o algarismo 1 e o algarismo 3 também. Tranquilo? Mais um, ó, 137 sobre 999. Quando eu fizer a conta, quanto vai dar? 0,137137. Quais algarismos estão se repetindo? 137, isso mesmo. Então, a gente tem que o período dessa dízima vai ser 1, 3 e 7. Observa que todas essas frações que eu coloquei até agora são frações próprias, numerador menor que o denominador. Observa que na forma decimal deu sempre 0, alguma coisa, tranquilo? Agora mais uma, ó, 14 terços. Observe que 14 terços agora já é uma fração imprópria. O numerador é maior que o denominador. Pausa o vídeo e faz a conta. 4,66666. Qual o algarismo? Ou o que está se repetindo agora? É o 6. Então, observa que o período vai ser 6, certo? Lembra que eu comentei agora há pouco? Fração imprópria, o resultado vai ser um número maior que 1. Observa aí, ó, 14 terços deu 4,666. Gente, olha lá.
as frações 1 nono, 8 nonos, 13,99 avos, 137,999 avos. Olha na forma decimal, quanto deu? Será que você consegue me falar qual é a fração que vai gerar essa dízima periódica aí? 0,282828. Observa que o período ali, que está se repetindo, 28. Gente, mais uma coisa para observar ali, ó. Toda dízima periódica ela é obtida a partir de alguma fração. Lembra que um número racional é um número que pode ser escrito na forma de fração. A sobre B, lembra? Então, uma dízima periódica é um número racional também. Tranquilo? Vamos falar dos números irracionais? O número irracional é aquele número que não pode ser escrito na forma de fração, ou seja, a gente não consegue escrever esse número irracional na forma A sobre B. Ou eu também não vou chegar numa dízima periódica, não vai ter um período lá na forma decimal, eu não vou ter uma repetição de algarismos. Por exemplo, eu for calcular lá a raiz quadrada de 2, eu pego a minha calculadora, Mega Blaster, ponho para calcular a raiz quadrada de 2. Vai chegar no 1,4142135562. Se pegar uma outra calculadora, melhor ainda. A partir daquele 2 vai começar a aparecer outros algarismos, só que não vai chegar numa repetição, não vai ter um período. Tranquilo? A gente aproxima a raiz quadrada de 2 para 1,4. Se eu pegar a raiz quadrada de 3, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu não vou conseguir chegar no valor exato e também não vai ter uma repetição nos algarismos decimais. Tranquilo? Raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Raiz quadrada de 5, a mesma coisa, não vai chegar no valor exato, também não vai ter uma repetição dos algarismos. O número π, que é aproximadamente 3,14, não é um valor exato. Se eu colocar no Mega Blaster computador para calcular o valor do π, ele vai ficar calculando, depois daquele algarismo 4 vai aparecer centenas de outros algarismos e não vai terminar. Tranquilo? O que são números racionais e números irracionais? Facinho? Qualquer dúvida, volta ao vídeo, galera. Vamos papear e agora é fazer exercício. Tranquilão? Valeu! Obrigadão!